Um economista italiano chamado Vilfredo Pareto fez uma análise em todo o território da Itália e ele descobriu a seguinte coisa: 20% das pessoas que moram na Itália, ou seja, dos italianos, detinham 80% do dinheiro da Itália. E ele pegou e falou assim: cara, que interessante. 80% do nosso dinheiro está na apenas de 20% das pessoas. Então ele começou a estudar e observar vários momentos e vários lugares diferentes no qual repetia sempre esse padrão de 80, 20. E por que eu tô te falando isso? Porque foi a partir do padrão da lei de Pareto, tá? Que eu consegui entender que 80% dos meus resultados vêm apenas de 20% do meu esforço. Então, se você é um cara que tem a sua agenda lotada o tempo todo, saiba que 80% do seu resultado vem apenas de 20% do que a sua agenda hoje é lotada. E eu demorei muito tempo a descobrir isso. Antes, eu era do tipo de pessoa que vivia ocupado, 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 mas não conseguia ter resultado. Então eu sempre olhava para dentro de mim, para minha vida e falava: caramba, eu sempre fico ocupado, eu fico o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, fazendo várias coisas, mas eu não consigo ter resultado, nem resultado financeiro, nem dar uma vida melhor para minha família. O que está acontecendo comigo? Então eu parei para pensar e analisar em toda a minha jornada, em tudo que eu estava fazendo. E eu percebi que o padrão daquele italiano também poderia ser aplicado na minha vida. Mas antes de te explicar como que eu apliquei exatamente o padrão do italiano, eu preciso te explicar o que é o padrão, o que é a lei de Pareto e como que você pode usar isso. E aí, nesse vídeo, eu vou te explicar como que eu uso na minha vida, como você pode usar, que lugares é possível usar a lei de Pareto e o quão isso faz sentido para você que está vendo esse vídeo. Então agora, para a gente começar, eu vou te explicar como que funciona a teoria de Pareto, que Vilfredo Pareto ele conseguiu observar em vários lugares. Primeira coisa, imagine o seguinte: para a gente começar a entender sobre a lei de Pareto, você precisa entender de duas coisas: as escalas. Imagine uma escala de resultado e uma escala de esforço. Pareto observou que 80% do seu esforço ele te dá apenas 20% do seu resultado, que são aquelas demandas que você vai lá e faz, que são aquelas demandas que não tem muito sentido, que você faz, mas aquilo ali te dá somente 20% do seu resultado. E ele percebeu que 20% do seu esforço te dá 80% do seu resultado. Isso se aplica em vários lugares. E como que ele fez isso? A partir de um princípio chamado observação. Então você que está aqui nesse vídeo, aprenda. Grandes rupturas, grandes resultados, grandes transformações na vida das pessoas vêm a partir da observação e da contestação do resultado. Então, por muitos momentos, quando eu, Giovanni, me encontro em uma fase da minha vida que tem algo que eu percebo que está travado, vamos imaginar o seguinte: a nossa vida ela tem basicamente são 12 áreas da vida e 4 áreas principais. Quando eu percebo que uma das áreas da minha vida está travada, eu começo a observar que área da minha vida que está travada e o que eu preciso fazer para ressignificar algum trauma emocional, que na maioria das vezes pode ser um trauma emocional, para conseguir então dar um próximo passo. E foi assim que eu saí de uma pessoa que ajudava em construção, era servente, pintor, fazendo vários tipos de atividade pesada, já trabalhei na roça e tudo mais, que não parece, tá? Eu sei que eu não tenho cara disso, mas essa é a verdade. Para um cara que trabalha em casa, que cuida da minha família, que tem uma empresa no formato digital e que eu posso ver todos os dias meu filho crescer. Então, como que foi possível isso? Foi observando tudo que eu poderia mudar. E essas observações vêm a partir de uma lei, chamada Lei de Pareto. Então, eu percebi que todas as vezes, 80% do meu resultado vinha a partir de 20% do meu esforço. Vou te dar um exemplo hoje real. Então, trazendo agora para o que a gente está fazendo, que é essa parte de criação de conteúdo, existe um determinado padrão. 80% dos seus vídeos, ou seja, virais, do seu alcance, vem de 20% dos seus vídeos. Isso é um padrão que a gente vê em diversos vídeos, diversas atividades do Instagram. Que o cara produz 100 vídeos, desses 100 que ele produziu, 20%, ou seja, 20 vídeos teve 80% do resultado. E como que a gente pode implementar esse tipo de situação na nossa vida? Eu vou te explicar como que eu fiz e como que você pode fazer. Trazendo isso para a nossa vida, vamos começar primeiramente nos negócios. Eu vou te dar um exemplo de um supermercado. Vamos supor que a gente está falando de um mercado que tem mais de 1000 itens lá dentro de estoque, de mercadoria, de itens de prateleira e tudo mais. Se eu pego esses 1000 produtos, eu vou perceber que desses 1000 produtos, apenas 20% desses produtos eles vão dar 80% do faturamento do mercado. Nossa, como assim? Sim, foi isso que Pareto observou. Então, o que ele pensou? Ele falou assim: ó, se eu percebi que 20% dos meus itens aqui vai me dar 80% do faturamento, por que eu não faço, por exemplo,
uma promoção de alguns desses itens para atrair as pessoas, para me dar um volume de faturamento e eu conseguir alavancar mais ainda o meu resultado. E aí foi isso que ele fez. Então isso é uma forma prática em um mercado. Agora vamos falar de outra situação. Imagina o seguinte, você tem um depósito e o seu depósito, ele tem mais de 1.000 itens armazenados lá dentro. Só que você percebe que 20% dos seus itens ali são os que mais saem do seu estoque. O que você faria? Você colocaria esses 20% dos seus itens na porta do seu estoque ou você colocaria esses 20% lá no fundo do seu estoque? Eu colocaria bem na porta. Porque se esses 20% te dá 80% de faturamento, qual que é o produto que mais sai? Provavelmente é esses 20%, por causa da escala. Então, o que eu faço? Eu ponho esse produto na porta do seu depósito para ficar mais fácil você tirar isso de dentro do estoque. Então, com isso, você consegue diminuir em até 80% os seus esforços, só de ter os 20% de produto que você mais vende na porta do estoque. Mais um exemplo sobre os negócios, por exemplo, na minha empresa, o que me dá mais faturamento, para mim, não é eu, por exemplo, entregar um serviço para um cliente. Isso daí me dá o 80% de esforço, ou seja, eu preciso me esforçar muito para garantir 20% do faturamento da Maison. Então, o que eu faço? Eu vou lá e automaticamente foco no que me dá dinheiro. O que me dá dinheiro hoje é, por exemplo, fazer reunião de vendas e fechamento. Então, eu sei que 20% do meu esforço na reunião vai me dar 80% do resultado. Por quê? Porque eu estou focado em colocar o dinheiro para dentro. E como que a gente faz para colocar o dinheiro para dentro? É fazendo uma reunião, fechando essa reunião e trazendo um novo cliente. Então, eu, Giovanni, particularmente, eu não ganho dinheiro quando o cliente já fechou comigo. Eu ganho dinheiro quando o cliente acaba de entrar na minha empresa, ou seja, de fechar um contrato. Então, meu foco não necessariamente vai ser, por exemplo, em ficar entregando um over delivery gigantesco, muita entrega, muita entrega. Não, eu vou entregar uma entrega boa, que vai dar resultado para o cliente, mas que automaticamente eu vou ter tempo para poder trazer mais clientes. Então, hoje o meu negócio funciona dessa forma, tá? Cada negócio tem um jeito. Esse é o jeito que o meu negócio funciona. Agora, eu vou te explicar na área de relacionamentos, como que você pode, por exemplo, usar essa lei de Pareto dentro do relacionamento. Imagine a seguinte coisa: 20% de todo o seu esforço dentro do relacionamento vai ser reconhecido como 80% da felicidade da outra pessoa. Então, por exemplo, se você entende sobre as 5 linguagens do amor e sabe como que a sua esposa ou seu marido consegue e se sente amado, e você sabe como a sua esposa se sente amada, automaticamente você vai ter uma facilidade de gastar 20% de energia e ela se sentir 80% mais amada. Isso é real e é possível. Só que vamos supor que você não entende sobre as linguagens do amor. Automaticamente, o que vai acontecer? Você não vai conseguir gerar mais vontade, mais amor. Você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa, o seu cônjuge, o seu companheiro se sinta mais amado, tá bom? Além disso, a gente tem outro exemplo que pode ser usado também, que é a seguinte coisa. Você já percebeu que se eu pegar 100% das pessoas que você conhece e pegar esse 100% e te fizer a seguinte pergunta: quem são os 20% que te faz mais feliz e mais alegre quando você está perto? Você vai responder apenas 20% das 100 pessoas, dos 100% que você conhece. Então, seria mais ou menos 20 pessoas que faz realmente diferença na sua vida. O restante tá ali só para preencher um buraco, só para fazer alguma coisa do tipo que você vai distrair com ela, mas que ela não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Então, entenda isso. A gente consegue usar essa lei de Pareto em várias áreas da nossa vida. E eu deixei a mais legal e a mais importante que mudou completamente a minha vida para o final. Claro, porque só quem chega aqui que é bem valorizado. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se você sente que chegou a hora de você ir para o seu próximo nível, eu deixei um link aqui embaixo para você clicar e entrar na nossa mentoria, o próximo nível, tá bom? Então vai lá e entende um pouquinho o que nós estamos falando nessa série de vídeos aqui para fazer sentido para você. Então agora a gente vai falar sobre a parte mais importante da lei de Pareto, a produtividade. Se você pegar a sua agenda e começar a analisar, você vai ver a seguinte coisa: 20% de todas as tarefas que você faz te gera 80% dos seus resultados. Vou te dar um exemplo. O que mais me gera resultado hoje, por exemplo, é gravar conteúdo, tá? É sentar a bunda aqui, pôr a câmera, gravar conteúdo e vender. Então essas são as duas coisas que me geram mais resultado que eu estou buscando hoje de acordo com o meu objetivo, certo? Só que tem uma coisa que me gera 80% de esforço, que é, por exemplo, preparar o conteúdo, preparar a aula. Isso me gera 80% de esforço, mas não me gera nenhum resultado.
porém precisa ser feito. Então, o que que a gente pode fazer? Se eu sei, ó, se eu sei que sentar aqui é 20% do esforço que eu faço por trás da câmera e que me gera 80% do resultado, porque nada adianta eu estudar e não gravar, e nada adianta também eu sentar aqui sem um roteiro, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a arriscar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que não faz sentido. Por exemplo, eu vi aqui que eu fiquei meia hora rodando o Instagram. Então, para mim ser mais produtivo, vamos pegar essa meia hora que eu fiquei rodando aqui, que está me gerando praticamente 80% do meu gasto energético e que está me gerando 20% do meu resultado, e vamos jogar isso daqui para uma leitura de livro. A partir do momento que você faz isso, automaticamente você para de ficar jogando energia nesses 80% aqui que não vai te fazer diferença nenhuma no seu resultado. Então, qual que é o segredo? É você aplicar sempre a lei de Pareto dentro da lei de Pareto. O que que significa isso? Todas as vezes que você pega os seus 20% e analisa ele, você vai perceber que dentro de 20% tem 20%. Esse 20% dos 20% que te dá 80% dos resultados, você vai chegar em um número mágico. Qual que é o número mágico? Que você vai fazer o mínimo possível de esforço e vai ter um resultado gigante, tá? Então, isso é real, é possível. E foi assim que eu mudei a minha vida, foi assim que eu consegui organizar a minha vida, organizar minhas finanças, organizar a minha roda da vida. Peguei áreas da minha vida que eu percebi que eu tinha mais facilidade, que era, por exemplo, gravar, comunicar e relacionamento e desenvolvimento pessoal, e trouxe isso, que é os 20% que me faz ter o resultado que eu tenho hoje. E eu tô fazendo o quê? Eu tô te entregando, eu tô te ensinando a ter a mesma coisa que eu tenho. E aí, automaticamente, se eu foco minha energia em ensinar os 20% que eu sou bom, automaticamente eu consigo evoluir as outras áreas da minha vida de forma automática. Por quê? Porque quando eu trabalho uma área da vida, eu ensino uma área da vida, eu consigo desenvolver as outras áreas também. Então, se eu pudesse te dar um conselho aqui agora, nesse vídeo de 3 passos de como que você faz para mudar sua vida através da lei de Pareto, eu te daria o seguinte conselho: analise, otimize e elimine. Como assim? Analise o seu tempo, para onde que está indo sua energia e se essa energia está sendo gasta para os seus 80% de resultado. Segunda coisa, elimina tudo, absolutamente tudo o que você está fazendo, tá bom? Que você vê que não está te dando 80% do seu resultado. Tudo o que for 80% de esforço e 20% de resultado, terceiriza ou delega. Ponto. Terceiriza ou delega. Não tem como terceirizar e delegar, então infelizmente você vai ter que fazer. Mas se tiver uma dessas duas opções, escolha uma das duas e resolve o problema. E o terceiro ponto, otimize os 20% para que você consiga achar dentro dos 20% os próximos 20% e assim você sempre ir diminuindo o seu esforço e aumentando o seu resultado. Isso é real, é possível e você que está vendo esse vídeo pode chegar nesse nível. Esse vídeo chegou ao final e se você gostou desse vídeo, eu preciso te falar que você precisa sair daqui implementando a lei de Pareto. Então já acorda pensando, cara, como que eu posso otimizar o meu tempo para ter mais resultado? Aí eu percebi que calçar a meia, essa meia X aqui não tá me dando resultado. Chega na academia, ela me machuca, joga a meia fora. Então esse vídeo chegou ao fim e se você gostou, eu te adianto, acrescente a lei de Pareto na sua vida. Tudo que você for fazer, pega um caderno e começa a olhar para onde que tá indo o seu gasto energético, a sua energia, para você conseguir reorganizar isso tudo aí na sua cabeça e na sua vida e automaticamente ter mais resultado, tá bom? Então, fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.